que está no nosso estúdio, o Eduardo, que já foi jogador do River, do Flamengo, treinador do Fluminense do Piauí, né? Eduardo, muita gente comentando aqui nas redes sociais a situação do River, muito torcedor do Galo revoltado com essa campanha ridícula do River, né? Ninguém esperava que o maior campeão estadual fosse fazer uma campanha tão melancólica como essa em 2025, né? E isso compromete o ano de 2026, porque a gente sabe que só o primeiro e o segundo colocado, campeão e vice, tem um calendário cheio no ano seguinte. E o River é pior ainda, além de não ter um calendário cheio em 2026 com esse provável rebaixamento, vai ter só a Série B do Campeonato Piauiense. Boa noite, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Francinete, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, situação complicada do River, né? E você falou de calendário, vai jogar no segundo semestre do próximo ano. Isso. Né? Para tentar voltar de novo à primeira divisão. Mas é como você falou aqui antes, eu acho que é planejamento. O River fez um planejamento muito ruim, a realidade é essa. Né? Eu acho que está pagando por isso. E só quem perde com isso é o futebol piauiense. É uma potência, acho que os dois clubes de maior torcida do estado, né, tá se encontrando hoje, o River praticamente na Série B. O Flamengo já está lá, esperando de braços abertos o River, né? Aí vai ter esse ano ainda a competição. Talvez não tenha Rivengo na Série B, né? Porque o Flamengo joga ainda esse ano. Pois é, lamentável realmente o que está acontecendo no futebol piauiense. E o Eliakim de Paulo acompanhou o jogo ontem no Albertão, estava lá acompanhando o nosso repórter. Eliakim, o River está tão mal das pernas assim, porque o River, depois que começou o campeonato, que viu uma sequência de 3, 4 derrotas, começou a se movimentar no mercado, reforçou o time, trouxe o Chiesa, trouxe outros jogadores, mas mesmo assim, Eliakim, o Galo não consegue vencer nenhum jogo sequer no Campeonato Piauiense. O Oeirense venceu, o Piauí venceu, todo mundo venceu, menos o River, Eliakim. Boa tarde. Muito boa tarde, Francinito, boa tarde ao Eduardo, que está aqui conosco. Boa tarde a você que nos ouve e que nos assiste. O River deu uma melhorada, isso é fato, deu uma melhorada no seu estilo de jogo, seu modo de jogar no Campeonato Piauiense, mas está faltando alguma coisa, sempre é o último passe ali, que o River não consegue acertar o gol. Eu não sei o que está acontecendo. Ontem, acompanhando o jogo diretamente do estádio, dava para ver um buraco no meio do campo do River, né? Preenchido pelos jogadores do Fluminense. E parecia no meio campo Fluminense. Sim, né? Parecia que faltava algum jogador do River, mesmo tendo os 11 em campo. Porque ficava aquele buraco ali no meio de campo. Então tá faltando alguma coisa. O Rafael Jacques tem razão quando ele fala que o time evoluiu, mas o time tá tentando. Ontem se viu que o time estava tentando, mas não conseguiu de maneira alguma levar perigo no gol do Fluminense. Fez um golzinho de pênalti, né? De pênalti ali numa jogada. Chorado. Que o lateral foi derrubado na área. Inclusive o Chiesa fez seu primeiro gol na temporada e o primeiro gol com a camisa do River. Olha, a situação do River está tão dramática que comentou-se aí, né, no WhatsApp, que os atletas estavam contestando aí um atraso no pagamento. A diretoria do River desmentiu, né, diz que isso não condiz com a verdade, diz que isso ocorre excepcionalmente para o pagamento prestes a vencer. Foi feito um acordo com o elenco e comissão técnica para acerto de 50% do montante de cada colaborador, cada jogador, cada membro da comissão técnica, ficando os outros 50% para uma data estabelecida pelo River, acatada e acordada entre as partes e que ainda não venceu. Ou seja, Eduardo, é o roteiro clássico de um time rebaixado, né? Condições de pagamentos atrasados, cheio de dúvidas, o time não rende em campo, é uma tragédia anunciada aí, parece, né? É verdade, Francinete, é uma situação complicada, né? Essa parte sobre dinheiro, pagamentos, eu não sei muito, né? Se tiver acontecendo isso, né? A gente está vendo aqui que o River está desmentindo, mas onde há fumaça, há fogo, né? Aquela história, né? Da minha experiência como ex-jogador, eu já passei muito por isso. Você fala que desmente aqui, mas existe um pouco de verdade ali, né? Verdade, né? Mas é uma situação complicada. É como eu falei, o problema todo foi lá no começo, foi na montagem do elenco, na organização total, né, nas escolhas da diretoria para esse começo. Hoje é difícil, eu até entendo o treinador, porque você vai pegando toda semana, chega jogadores novos. E até você achar esse entrosamento difícil, complicado, né? É difícil no campeonato curta, né? Muito curto, né? Eu acho que até fizeram bem feito. Tá vendo só jogador de um clube.
melhor, vai ser mais rápido esse entrosamento, porque o jogador já vem trabalhando junto, né? Então isso facilita. Teoricamente era para ser mais fácil. Era para ser mais fácil, mas deu até uma melhorada, né? Você vê agora esses 2 últimos jogos, jogo contra o Altos, eu acho que o River merecia ganhar, foi prejudicado, teve muito erros de arbitragem. Né? Esse jogo também foi um jogo equilibrado. Né? Você até entrou no detalhe aqui, né, que as pessoas que estão dentro do campo é que vê mais isso, essa falta de compactação, né? Você fala assim, o buraco no meio do campo. Deixa o buraco no meio campo. Isso é popularmente falando, né? Como o torcedor fala. É a linguagem do torcedor chamada. Exatamente. Hoje no futebol atual você joga com muita compactação, você tem muito pouco espaço. A partir do momento que você joga com esse espaço todo, você está dando um grande brecha para perder. A realidade é essa. O futebol hoje tem que ser muita compactação, pouco espaço. Hoje você joga futebol 11 contra 11 na metade de um campo, né? Você vê quem está atacando, a zaga está no meio do campo. Verdade. Não é mais como antigamente. Então, se aproximam muitas linhas, aproxima muito e você tem pouco espaço, né? Você tem muita movimentação. Quando um time distancia as linhas, né, fica complicada a situação. Em algum momento vai sofrer na partida. Exatamente. E o adversário toma proveito disso. E a gente viu isso ontem no jogo. Ali, eu não sei, os jogadores, a maioria estavam no campo de ataque e ali no meio de campo tinha a defesa do River, os jogadores do River no ataque, e no meio de campo tinha os jogadores do Fluminense. Isso aí é desentrosamento. A gente até comentou, nós que estávamos lá da imprensa, que parecia que faltava um jogador do River ali no meio de campo para complementar, para poder. Parece que estava faltando. Dá realmente essa impressão, né? Mesmo de tendo ter 11 a menos. Isso pode ser vários motivos, pode ser falta de comando, não sei como é que está a situação. Vocês estão falando esse problema de falta de salário, né? Pagamento atrasado. Jogadores começam a ficar chateados. O River desmente, né? O River está desmentindo que não, que está tudo certo. Espera que sim, né? Mas pela situação que se encontra hoje é muito complicado, é muito delicado. Você falou aí que o River teve alguns momentos na temporada, né, reclamando bastante da arbitragem, no jogo contra o Altos, né, outros jogos também, contra o Atlético Piauiense no começo do campeonato. E ontem foi a vez do Fluminense expressar sua insatisfação, né, insatisfação do Flu em relação à arbitragem do jogo de ontem contra o River lá no Albertão. O árbitro Ildinei César Rocha e Silva, os assistentes Janiston Rabelo Meles e Francisco Railton Araújo Souza, além do quarto árbitro Edmar da Silva Leite, são aqui citados, mencionados pelo Fluminense, que impactaram muito o andamento da partida na visão do Flu. Então, eles estão aqui alegando, né, numa nota oficial, que não marcaram faltas claras, teve inversões de laterais, a nota está inclusive aí na telinha, né, a nota na íntegra do Fluminense, e a não sinalização de escanteios favoráveis ao Fluminense, né? Ou seja, tem aí muitos protestos e tal do Fluminense, mas a questão da arbitragem não é só aqui no Piauí, né? No futebol brasileiro, nós estamos, para a gente finalizar o Campeonato Piauiense, Eduardo, no futebol brasileiro há muito tempo, a arbitragem, de um modo geral, em todos os estados, todas as competições, deixa muito a desejar. Você que é um ex-jogador que passou pela Europa, mais de 10 temporadas jogando no velho continente, sabe que a arbitragem lá é muito mais rígida, muito mais rigorosa e está em cima e é melhor do que a arbitragem brasileira. Com certeza. Eu acho que isso é um problema já há muito tempo. Crônico. Exatamente. Acho que aqui do Piauí, eu sempre falo o seguinte, acho que quanto menos o árbitro aparecer, melhor ele está. Entendeu? Melhor ele tá. Quem tem que aparecer são os jogadores que vão lá jogar e tudo. Então, quanto menos ele aparecer, menos ele parar e conversar demais, melhor. Entendeu? Você não precisa estar conversando nada. Se ele respeitou, deu um cartão. Árbitro bom é aquele que não aparece, né? Não aparece. Fez a falta, deu um cartão, não tem que ficar batendo boca com ninguém. Entendeu? Eu acho um problema também que eu acho muito, os assistentes, eles se omitem bastante. Fica tudo na cabeça do árbitro. Né? O assistente pode chamar. Eu acho que os 4 árbitros ele tem esse poder de conversar e entrar num denominador comum. Acho que teve até um jogo da Copa do Nordeste, que o Piauiense foi até suspenso, né? Sim. Eu lembro da jogada, acho que foi um pênalti, que foi fora da área, que o Bandeirinha estava de frente da jogada. Se omitiu. Se omitiu, né? Chama e fala com ele, entendeu? Exatamente. Acho que você tem que ter essa personalidade de conversar e também admitir os erros. Você pode, como aconteceu no jogo agora do Campeonato Piauiense, né? O Rogério expulsou o goleiro do Altos e voltou atrás depois de uma conversa com o assistente. Então isso é importante, ter essa comunicação.
entendeu? E errar e voltar atrás não é feio. Faz parte. O Faz pior parte. é persistir no erro, né? Exatamente. Olha só, vamos ver a classificação geral do Campeonato Piauiense. Lembrando que os 2 últimos colocados são rebaixados para a Série B do Campeonato Piauiense de 2026. Então tá aí, ó, a classificação. Nós temos aí em verde, né, no detalhe em verde, primeiro, segundo, terceiro colocados são os clubes que estariam nas semifinais, né? Olha só, Altos é o primeiro com 12, o Piauí é o segundo com 11 pontos, o terceiro é o Parnaíba com 10, o Fluminense fecha o G4 com 9 pontos. Aí vem o Atlético Piauiense com 7 pontos, o Eirense é o sexto com 6. E aí a zona do rebaixamento, a zona da degola do Campeonato Piauiense, o Z4 tem em sétimo 4 de julho, que tem aí 5 pontos, né? Todo tá longe para mim aqui, 5 pontos. E o River, né? Que só somou 2 pontos, resultado de 2 empates na última colocação na lanterna. A coisa tá feia pro River realmente. Só um milagre salva o River aí do rebaixamento do Campeonato Piauiense, infelizmente. Infelizmente porque é o maior campeão estadual, um time de muita tradição, e a gente lamenta muito a situação que atravessa o River nesse momento. Francisquito, comentar um pouco sobre a arbitragem do jogo, sobre essa nota do Fluminense. Eu acho que o time exagerou um pouco, né? Parece também. Porque, né? assim, não foi tão absurdo quanto foi falado. Não é para tanto. Não é para tanto. A arbitragem fez Vamos ver o que disse o Marcinho Guerreiro, técnico do Fluminense, aí você comenta na sequência rapidinho. Como eu falei pro Bandeirinha, acho que eles estavam combinados. O Bandeira e o Arthur, tanto que no segundo tempo eles queriam de qualquer maneira pro River ganhar. Acho que ele é riverino, né? Mas assim, é uma brincadeira, né? Eu sou um pai de família, eu tenho um trabalho, a gente tem um trabalho, né? Talvez eu possa pegar a suspensão. Por que ele não pega? Por que ele não dá entrevista depois do jogo? Fazer a lambança que ele fez dentro do jogo? Não só agora, desde o começo do campeonato eles estão fazendo lambança. Então assim, tá combinado, pode expulsar ele, expulsa. Pô, maldoso, é um brincalhão, cara, bandeirinha, um ato. Pô, vocês viram, não é preciso dizer, tanto que tá horrível. Eu não sou de falar, pra mim tanto faz, eu ser expulso, só que ele tá prejudicando o trabalho, tá prejudicando o pai de família, como ele é. O cara vem bagunçar, pô, bagunçar um trabalho todo, pô, ele tem que ter vergonha, pô, tem que ter vergonha, né? Os árbitros daqui, não todos, não generalizando, pô, mas esse é de sacanagem, porra, tirou uma vitória nossa, inverteu um monte de falta, me expulsa, sacanagem. Então assim, eu fico indignado, a gente tem que pensar um pouco, claro, também tem que pensar na expulsão, porque ninguém aguenta. Eu não tenho sangue de barata, agora eles têm que pensar muito nessa arbitragem deles. Tá aí o técnico Marcinho Guerreiro do Fluminense, tá on fire, meu amigo. O homem soltou os cachorros, cuspiu marimbondo, revoltado com a arbitragem. A gente conversava aqui antes, agorinha mesmo, quando essa entrevista era exibida com o Eduardo, que o nível da arbitragem, Eduardo, tá realmente lamentável no futebol piauiense, no campeonato piauiense. É verdade, precisa melhorar. Acho que todo mundo, acho que você está no esporte, cada ano você tem que estar tentando melhorar, né? Trazer novos árbitros também de fora, do nível maior para tem que fazer alguma exatamente, coisa, né? E ensinar esse lado de postura, você tem que ter uma postura e personalidade para... E impressionante que desagrada um lado e desagrada o outro. Ninguém fica satisfeito. Nem o time que ganha, nem o time que perde, nem o time que empata. Tá todo mundo tem alguma coisa para reclamar. O próprio Marcinho Guerreiro falou na coletiva que desde o início do campeonato vem ocorrendo esses erros de arbitragem. Então, realmente, dá para perceber o nível que de insatisfação tá grande, viu? Vamos rapidamente para a gente encerrar esse bloco, Campeonato Paraense, o Parazão 2025, está sendo transmitido aqui pela TV, lá pela TV Meio, canal 7.1, e nós tivemos ontem o Papão, o Paysandu vencendo o Independente, jogo válido pela sexta rodada, o Papão que se garante aí já na próxima fase da competição. Vamos ver então o gol da partida, foi o fim de 2 jejuns, né? O Paysandu que não vencia 2 jogos, e também do Nicolas, o artilheiro Nicolas, que foi o autor do gol, que não marcava também alguns jogos, né? Então, o Paysandu venceu depois de 4 jogos sem vencer, venceu ontem. E o Nicolas, que não marcava desde o dia 25 de janeiro. Então, tá aí, portanto, o Paysandu vencendo o Independente por 1-0. Gol do Nicolas, o Cavani do Norte, como é chamado, né? O apelido dele. E domingo, meu amigo, só tem o Repar, que é o maior clássico do futebol paraense. Remo e Paysandu
5 da tarde, transmissão do canal 7.1 TV Meio vai transmitir esse jogaço pelo Campeonato Paraense. Bora para nossa primeira paradinha no Quintal Esportivo. Na volta o nosso debate aqui, aproveitando a presença do Eduardo, para falar sobre o assunto que dominou o noticiário esportivo no Brasil nessa terça-feira, que é o protesto dos jogadores, dos principais jogadores brasileiros. Neymar, Gabigol, Thiago Silva, só os Lucas Moura do São Paulo, só os medalhões protestando, pedindo o fim dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Será que isso vai acontecer? A gente vai falar do assunto que dominou o noticiário esportivo brasileiro, né, nesta terça-feira. Eu estou falando, claro, da manifestação de grandes jogadores do futebol brasileiro contra os gramados sintéticos nos campeonatos pelo Brasil inteiro, né? A gente tem aí gramado sintético no Rio, em São Paulo, em Minas e muitos estados também. Alguns clubes utilizam o gramado sintético. E hoje, gente, um grupo de jogadores pesado, né? Um grupo pesado, grandes nomes, já a gente vai relatar alguns desses nomes, declarou guerra aos gramados sintéticos aqui no Brasil, inclusive iniciando a campanha nas redes sociais. Nomes como Neymar, né, jogador do Santos, retornou recentemente ao futebol brasileiro, Thiago Silva do Fluminense, Lucas Moura do São Paulo, Gabigol do Cruzeiro, Dudu do Cruzeiro também, Cássio também da Raposa, o Memphis Depay do Timão, o Garro do Timão, o Gerson do Flamengo, o Coutinho do Vasco, a Arrascaeta também do Mengão, o Alan Patrick do Internacional, além do Davi Luiz do Fortaleza, usaram seus perfis nessa terça-feira, né, nas redes sociais para publicar a mesmíssima mensagem contrária aos campos artificiais. Futebol, abre aspas, futebol profissional não se joga em gramado sintético. É o lema principal desse movimento, iniciado hoje pelos jogadores, por grandes nomes do futebol brasileiro. A mensagem dos jogadores dá a entender, né, que a intenção não é mais com os efeitos sintéticos na qualidade do jogo. Com relação, né, a preocupação também com lesões e tal, porque realmente é muito séria essa discussão. Então, na Série A do Brasileirão, a gente tem gramado sintético no estádio do Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, né? São 3 estádios, aí é quase um terço dos clubes. E os jogadores citados, né, publicaram essas mensagens e querem que os clubes também comprem essa briga com a CBF para que realmente seja revista essa questão da utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Lembrando que o Brasileirão começa no dia 29 agora de março. Não dá tempo de mudar. Isso ficaria para um segundo momento, daqui a 1 ano, 2 anos, porque tem que ser discutido, porque afinal de contas, os estádios, as arenas que têm gramado sintético, elas também servem para shows, para outros eventos, além do futebol. Então, há todo, né, um planejamento aí, há investimentos de outros eventos que rendem uma receita extra para os clubes. Não é fácil acabar com isso. Tem que ter muita calma nessa hora, é uma discussão longa, mas que bom que ela começa agora. Que eu, particularmente, sou contra essa história de gramado sintético. Não acho interessante, acho ruim para o futebol. O Eduardo, que jogou muito tempo na Europa, jogou aqui no Brasil, jogou no futebol piauiense, treinou o time aqui no futebol piauiense, vai já dar o depoimento dele sobre essa história de gramado sintético, mas é uma situação realmente complicada e os clubes, enfim, jogadores, né, despertaram para essa situação. Bom, Eduardo, você acha que faz realmente sentido ou é uma gritaria um pouco exagerada dos jogadores, esse movimento contra os gramados sintéticos no Brasil? Bom, Francinito, só uma correção, você falou do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Paranaense. Não, o Atlético Mineiro também vai utilizar agora no novo estádio, na MRV. Isso. Bem lembrado, eu não citei o Paranaense, mas tem que foi o primeiro, o pioneiro, né? O Paranaense. Cara, como jogador, eles têm razão, certo? A gente que está ali no campo, no dia a dia do futebol, você todos os dias correndo em alta intensidade, né, com mudanças de direções muito forte, rápidas, e você fazer isso em gramado sintético é muito dolorido, entendeu? Você corre um risco muito grande de lesões. Não é conversa fiada não, né? O risco de lesão é maior. É maior, né? E é duro, você sai de um jogo completamente cheio de dor, né? Depois de jogar 90 minutos no mais, né? campo.
não é que cansa mais, mas dói muito. Entendeu? Você machuca muito, até muscularmente também, a musculatura sai muito. Você vai sentir muito mais dor, né, amanhã do que se você jogar num gramado normal. Mas por outro lado, como você falou, né, as arenas hoje elas não conseguem sustentar apenas com o futebol. Né? Tem os shows e quando você faz um show numa grama normal, você vê o estrago que acontece na grama, né? Aquela multidão pisando, então é muito difícil. Isso tem que ser uma coisa a se debater. Mas eu acho que para o clube de futebol também não é. Ele corre um risco muito grande. Você investe milhões em jogadores hoje, salários milionários. Para quem não tem um gramado sintético, né? Corre um risco grande de você ter um jogador importante lesionado, passar parte da temporada ou a temporada inteira. A temporada inteira, fora, né? Exatamente. Então, isso que os jogadores estão falando, né? Eu também falaria a mesma coisa, eu como jogador. Né? É uma situação bem delicada. Você sabe o que é mais curioso? É que o gramado sintético, eu estou vendo aqui, é aprovado e certificado pela FIFA, né? Embora na Europa não se use gramado sintético. Lá tem que ser natural, grama natural. Principalmente na Inglaterra, né? Os gramados lá são sensacionais. E os clubes que usam gramado sintético, eles justificam da seguinte forma: é para facilitar a realização de shows nas arenas, shows e eventos, e também pela dificuldade, olha só, de alguns clubes de manter um gramado em boas condições ao longo da temporada. Porque o calendário também prejudica, né? São muitos jogos. Muitos jogos. Mas assim, os clubes têm que achar uma solução, né? Se quiserem ter um gramado excelente, que seja o famoso tapete, né? Você gasta hoje folha de pagamento de 30, 25 milhões por mês. Então você tem também que investir nos profissionais grama, né? que vão cuidar bem do seu terreno. Mas enfim, esse é um tema que nunca foi unanimidade. Sempre há ali, né, alguém protestando, alguém a favor. E o Palmeiras, que é um dos principais beneficiados com essa história de gramado sintético, soltou aí uma nota oficial em relação aos gramados sintéticos, né? O Palmeiras se pronunciou, a gente vai já aqui ver um trecho dessa nota, né? Manifestou nas redes sociais, né, defendendo, né, a utilização dos gramados sintéticos depois dessa crítica, desse protesto dos jogadores contra o gramado sintético. Ele disse que respeita a opinião dos jogadores, mas apontou críticas rasas, disse que as críticas são rasas, sem embasamento científico, né? É o que disse o Palmeiras. Ele destacou aqui, só para a gente concluir, Eduardo, que o gramado sintético do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, a arena do Palmeiras, ela é certificada pela FIFA e o gramado lá passa por inspeções regulares. Mas a gente vê que depois do show o gramado fica todo depenado, todo incerto. Isso é balela também, né? Desde 2020, né, o Palmeiras, 5 anos já usando o gramado sintético lá no Allianz Parque. E o Palmeiras diz que não há comprovação científica de que o sintético causa mais lesões do que a grama natural. Ele afirmou ainda nessa nota, o Palmeiras, que é o time de Série A, o Verdão, o Palmeiras, com o menor número de lesões nos últimos anos. É forte, né, esse dado que o Palmeiras... Só que tem que pesquisar para realmente saber se isso condiz com a realidade, né? Então, respeito a opinião dos atletas, mas diz que grama natural não garante integridade física, saúde dos jogadores, Eduardo. Você acha que é assim mesmo, que essas críticas são rasas, que estão sendo exageradas pelos jogadores e posteriormente pelos clubes? Eu não acho que é exagerado, não. Eu concordo. Eu concordo que essa grama sintética aumenta o nível de lesão, sim. Você está falando que o Palmeiras está defendendo, mas o próprio Abel já deu entrevista falando que é melhor. Ano passado, que condena. Uma hora ele condena, outra hora diz não. O Abel também não sabe se tiver brigado com a diretoria, com raiva, ele desconta. Se tiver de boa, não vai falar sobre isso. O que ele reclamou foi o seguinte, que no ano passado, por conta do excesso de shows que teve na arena, o gramado não estava em boas condições e que precisava de um novo, precisava ser trocado. Então tem que ter manutenção constantemente o gramado sintético. Mas ele já falou também numa entrevista que eu vi, ele falando que era melhor trocar. E ele também não era fã do gramado sintético, não. Realmente é uma situação complicada, né? E o Palmeiras, quando foi buscar o gramado sintético em 2020 para trazer para a arena, ele foi buscar na Holanda, que hoje em dia o gramado sintético é proibido, né? Então tem que ver aí essa questão do gramado sintético. Porque se a referência do Palmeiras era a Holanda e ele foi buscar lá e hoje é proibido,
Então tem que realmente rever as coisas aí, porque tem alguma coisa errada nesse tipo de gramado. Agora eu faço uma ressalva. Eu não sou muito de acordo com gramado sintético, não. Mas se for para escolher nos gramados do Piauí, eu preferi um gramado sintético. Pois é, a gente vai entrar numa discussão agora sobre isso, né? Sobre essa história dos gramados, porque a gente sabe que primeiro, antes de acabar com os gramados sintéticos, tem que acabar com os gramados esburacados, com os campos ruins, né? Que são muitos no futebol brasileiro. Não é só aqui no Piauí, é em todo lugar, né? Agora, sobre os gramados sintéticos, a gente resgatou aqui uma contestação do Dunga, ex-jogador, ex-treinador Dunga, passagem pela seleção como jogador e como treinador. E em 2013, ele se manifestou veementemente contra os gramados sintéticos no Brasil. Então já faz um tempinho, né, que essa discussão ela está sempre em evidência no nosso futebol. Abre aspas. Palavras do Dunga, ex-jogador, ex-treinador da seleção brasileira. Se gramado sintético fosse bom, Eduardo, a vaca comia. Eu acho que o melhor é a grama natural, disse na época, então, o capitão do Tetra com a seleção brasileira, o Dunga, né? Realmente, ele foi, assim, bem-humorado, quis usar humor, mas realmente é muito diferente jogar na grama e jogar no gramado sintético. É muito diferente. Então, e aqui tem poucos campos. Então você treina diariamente numa condição e vai chegar em outra totalmente diferente. A bola é muito mais rápida, você tem que ter o tempo da bola, entendeu? E esse lado de dores, eu só imaginar já sinto dor no meu joelho. É verdade, entendeu? Não é fácil para os jogadores realmente jogarem. Às vezes, ele nem vai se lesionar, como as estatísticas estão fazendo aí lá. Mas se passar 5 anos trabalhando num campo assim, talvez ele vai se lesionar em outro lugar, logo quando sair. Isso, eu acho que assim, com o tempo, né, aquilo vai minando, né? O desgaste vai aumentando. E os jogadores que vai pagar por isso lá na frente. A hora que você vai parar de jogar, você tá cheio de problemas articulares por causa de campos ruins, né, e duro. Bom, e a gente vai ter, Eduardo, agora com a participação aqui também no Quintal Esportivo do Cássio Souza, para participar desse debate com a gente sobre a grama sintética, que realmente está causando um incômodo geral nos grandes nomes do futebol brasileiro. E os clubes da Série A estão se articulando nos bastidores, né? Os 20 clubes para votar os 20 não, acho que o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro, né? Estão fora dessa discussão. Eles estão se articulando aí nos bastidores para que no próximo Conselho Técnico da CBF eles consigam ter unanimidade para votar a proibição de gramado sintético no futebol brasileiro. Então esse movimento que se intensificou hoje pode crescer ainda mais, porque a gente sabe que na semana que vem, ou provavelmente na semana seguinte ao Carnaval, nós teremos esse Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado pela CBF, e aí uma das pautas que os clubes estão articulando nesse momento é esse período aí, realmente colocar no regulamento essa discussão da grama sintética, Cássio. Agora, a grama sintética, os clubes também reconhecem, e eu acho justo, que não pode ser também mudada da noite para o dia. Os clubes têm que ter um prazo aí para procurarem uma solução. Já aconteceu isso, inclusive, na Europa, de 1 a 2 anos para que o clube possa mudar o seu gramado, se no caso for sintético, para grama natural, porque tem a gente já falou aqui, né? Outra utilização das arenas para shows, eventos, para ganhar um dinheiro extra além do futebol. É uma questão que envolve muito mais do que só campo e bola. A gente entende isso desde o princípio, porque as principais arenas que tem gramado sintético aqui no Brasil, elas são arenas também de shows, os grandes shows internacionais. Shows e eventos, né? Só que show, acontecem tudo. aqui no Brasil, de bandas internacionais, acontece geralmente justamente nesses estádios que a grama é sintética, pela facilidade de troca, pela facilidade de movimentação. Mas eu acho que o principal ponto, como você bem trouxe aí, que é uma movimentação dos clubes e que eu acho super interessante, é justamente dar esse tempo para que essas equipes que tenham esse gramado sintético, eles possam se readaptar, seja passando de imediato, né? Vamos supor que a próximo mês isso já seja proibido, já para um gramado um pouco mais híbrido, e aí ao longo da temporada tentando transformar isso. Então assim, é um gramado que ele tem seus prós, a maioria dos jogadores são contra, então isso não seria à toa.
E eu não sei como é que eles vão agir em relação a isso, porque geralmente quando os jogadores são contra, talvez eles não acatam todas as vezes. Os jogadores estão há 2 temporadas seguidas reclamando do aumento do calendário. Dessa vez eles estão pedindo o apoio do sindicato dos atletas. Vai ser uma coisa mais formal dessa vez, né? Esse protesto. E também os clubes, né? Tá todo mundo nessa briga aí, Eduardo. Eu vejo assim, todas as arenas, né, dessas construídas para a Copa do Mundo no Brasil, elas são utilizadas para shows, né? Mas são esses poucos clubes que têm o sintético. Para eles é bom porque está economizando manutenção, né? Com a arena sintética você economiza manutenção. Que é uma das justificativas dos clubes, que não tem condição de estar aquela manutenção 100% dos gramados. Exatamente, mas e outras arenas como eu disse, também tem show, porque eles precisam fazer outros eventos para sustentar, porque o gasto é muito alto nessas arenas. Mas para o futebol é complicado. Como as arenas de futebol são feitas mais para o futebol, e isso os jogadores que vão pagar, como eu já falei aqui lá na frente. Olha só, essa discussão ela é tão longa, ela se estende tanto, que o Palmeiras, que alegou na sua nota oficial, depois que essa notícia dominou o noticiário esportivo aqui no Brasil, né, soltou uma nota dizendo que não há informações científica, comprovação científica de que o gramado sintético lesiona mais os atletas, são acusações rasas e tal, fez lá o seu auê, né, a sua contestação, mas a CBF divulgou um relatório em 2023, você vê como o assunto é polêmico realmente, que o maior número de lesões vieram dos gramados sintéticos naturais. Né? Porque são maioria também, né? Então é difícil, são só 3. No momento são só. Vão ser 3, porque o Atlético Mineiro está mudando na sua nova arena, a Arena MRV em Belo Horizonte, está mudando de natural para sintético. Tinha antes a Arena da Baixada, o campo do Botafogo, né, o Newton Santos, e o Palmeiras com o Allianz Parque. Bom, vamos então aí a cartela com o relatório das lesões de 2023. Em gramados naturais, muita gente se lesionou. Porque antes mesmo de você pensar na exclusão dos gramados sintéticos, tem que cuidar dos gramados naturais, como o Eduardo bem lembrou. Então nós temos gramados horríveis, gramados naturais horríveis. O Albertão mesmo está triste, né? Está num momento ruim, né? Melhorou um pouco, mas está na situação ruim. O Fortaleza reclamou muito do estado do Albertão, não foi o motivo, claro, da derrota para o Fortaleza para o Alto, na Copa do Nordeste, mas o nosso gramado precisa de mais cuidados, é verdade. Não é nem mais cuidado, Francisco, eu acho que deveria trocar, né? O gramado do Albertão é de 1970. Ele é bem cuidado, aquele gramado ele é muito bem cuidado pelo nosso amigo numeriano, que está lá diariamente, isso, cuida muito bem, mas gigante, é um gramado, né? Gigante. O gramado lá não é ruim. Porque o Fortaleza reclama, não é do gramado estar ruim, aquele gramado daquele estado está muito bom. Só que ele joga num gramado de geração agora. Entendeu? Uma geração de grama em folha. Então é um outro futebol. Vocês falam muito assim, o futebol piauiense é lento. Gramado. Gramado centro, grande, a bola não corre. Hoje em dia, olha nas arenas, é como jogar em gramado sintético nas arenas. Verdade. Olha só, vamos aos números aí, gente. Quanta gente se machucou em 2023, relatório da FIFA, em relação aos gramados naturais. No América, nós tivemos o Adson, se machucou num treino. O Varanda se machucou. Esses são jogadores do América, né? O Varanda se machucou no Independência, que é um estádio lá de Minas Gerais. O Nicolas também no estádio Independência, lá em Belo Horizonte. O Atlético Paranaense teve o Vitor Roque, se machucou na Arena da Baixada, gramado sintético, né? No caso aí. E o Fernando no Morumbi. Do Atlético Mineiro se machucaram em 2023 no Mineirão o Guilherme Arana, o Batalha, na Arena MRV, que ainda usa o gramado natural, mas vai mudar para sintético. E o Vargas no Mineirão. No Bahia foi o Raul Gustavo, se machucou num treino lá na Arena Fonte Nova. No Botafogo, o Patrick de Paula se machucou no estádio Mané Garrincha em Brasília. E o Rafael no Newton Santos. Nós temos a sequência aí na cartela 2 para a gente mostrar mais jogadores lesionados, né? Nós tivemos no Bragantino o Raul, no Nabi Abichedi, o Lucas Cunha, também no mesmo estádio, o Léo Ortiz, que na época era jogador do Bragantino em 2023, né? Ano passado ele foi para o Flamengo, se machucou do Maracanã. Corinthians se machucaram em 2023, Renato Augusto, lá em Montevidéu, no caso aí não foi no Brasil. O Paulinho e o Mosquito na Neoquímica Arena. No Curitiba se machucaram em 2023 Thiago Dombrowski num treino, do Cruzeiro Ramiro
também treino, Wesley Gasolina no Independência, a mesma coisa aconteceu com o Rafael Bilu. No Cuiabá, o Wendel, na Arena Pantanal, e o Bruno Henrique teve aquela contusão grave no Maracanã, né? Pisou num buraco lá, pisou em falso, o gramado não estava legal do Maracanã em 2023, e o Bruno Henrique passou, Eduardo, 10 meses afastado dos gramados. É verdade. Bom, esse relatório é complicado você falar sobre ele, como você falou aqui agora, né? Tipo assim, eu acho que não chega a 5% dos estádios que é grama sintética. Entendeu? Se todos os estádios fossem sintéticos, será que as lesões seriam mais ou menos? Né? Muito mais, com certeza. Eu acho que né? seria muito mais. Então eu como experiência como ex-jogador, já joguei vários estádios, gramados também, eu acredito que com a grama sintética teria muito mais lesões. Aí você tem que ver também essas lesões. Que lesões aí são nessa estatística? Pode ser lesões simples, né? Você pode ser lesões musculares não conta nisso. Isso aí você tem que contar traumas. Que é um entorse. Bruno Henrique a gente sabe que foi um trauma do Flamengo. Entorse, um cruzado. Que essas são lesões que é mais consequência mesmo do terreno. Mas é essas questões que envolvem justamente a gente não sabe como é que foi algumas lesões por conta, justamente pode ter sido de disputa, etc. Inclusive nos estudos que envolvem as gramas sintéticas, né, o estudo de lesões em gramas sintéticas, elas apontam diretamente para tornozelo, joelho e posterior. O joelho e o tornozelo consequência da mudança de direção, da pisagem, e a posterior de coxa por conta da frenagem, né, como o piso ele é um pouco mais duro, a parte de você parar o jogo, você acaba exigindo mais do seu posterior. E aí, assim, você quer queira ou quer não, você entra numa discussão em que os grandes clubes da Europa e os grandes clubes do mundo, eles já estão à parte dessa discussão e não aceitam isso. Algumas ligas já baniram, a Liga Holandesa já baniu, e exemplos de jogadores que não jogam nesses campos para se poupar. O próprio Messi nos Estados Unidos, o Suárez, enquanto esteve aqui, não jogou em campos de grama sintética. Então, assim, se você tem, o Eduardo aqui é melhor que qualquer um para falar, se você tem o próprio meio entre jogadores falando que não é interessante para eles fisicamente, por que você vai dar prioridade aí se o espetáculo no final é feito pelos jogadores? A gente tem que tratar o futebol não só como um esporte, porque o futebol é um entretenimento como um todo. Então, assim, os Estados Unidos, um exemplo dos Estados Unidos, ele monta muito bem os esportes, ele vende muito bem os esportes deles, que são da bolha deles, porque eles como show, né? Eles tratam o esporte lá como entretenimento, tratam como um show. Isso justamente às vezes falta no Brasil. E aí, com a criação de uma liga, por exemplo, pode aumentar, por exemplo, no regulamento da liga, se não me engano, a liga dos times unificados brasileiros, né? Querem ser montados. A Libra. Justamente nas partes do regulamento é uma padronização dos gramados brasileiros. Tem toda uma questão que envolve, porque o Brasil ele é um país continental. Ele é diferentemente dos países europeus, que os climas são muito parecidos. Exatamente. Aqui você joga aqui, mas você joga no Rio Grande do Sul, a parte de cuidar do gramado, né, é completamente diferente. Mas tentar manter um padrão com a grama natural, então, é excelente para qualquer jogador. É uma discussão que realmente é importante e que bom que ela está acontecendo, porque, como bem tocou o Cássio nesse ponto importante, Eduardo, para a gente finalizar, o futebol na grama sintética ele perde qualidade em relação ao espetáculo da partida. Às vezes, eu não falo nem tanto da qualidade. Eu acho porque o time está muito acostumado a jogar lá e o outro não. Você não tem parecido igualdade. Com o futebol, não tanto, mas é parecido com a altitude. O Leão, essa semana, o ex-jogador Emerson Leão, ex-treinador, disse que não conhece mais o futebol atual, que é muito rápido, que é não sei o que, isso, aquilo, tudo. Entendeu? E o gramado sintético acentua isso, eu acho. Exatamente, eu falar uma coisa que é verdade. Eu sempre comparo assim também, com a altitude. A bola vai muito mais rápido. Parece que ela toca no gramado, ela vai muito mais rápido. É sem lógica você ter jogo na altitude, com um time acostumado a jogar na altitude e outro não, né? Eu lembro de um jogo, não lembro contra quem, do Palmeiras, que pegou um gol que o Gustavo... o paraguaio, né? Gustavo Gomes, zagueirão. Ele se perdeu um passo que deu, ele pensou que a bola ia chegar de uma maneira, ela passou rápido demais. Ele se perdeu, o cara tomou a bola e fez o gol. Né? Mais ou menos parecido com a altitude. É só ver que não importa a fase das equipes brasileiras, se elas chegam a jogar na altitude, o jogo acaba ficando 50%. Assim, o elenco do Flamengo ano passado era consideravelmente melhor que o Bolívia, mas a gente debateu nesse programa aqui se o Flamengo ia ser eliminado ou não. Mas se você bota os usos no papel, não tem nem. E essa discussão do sintético, eu acho que o mais importante é você pensar na saúde do atleta, certo? E a integridade física dos atletas é o mais importante. E não é só preocupar
com o atleta nesse período que ele está atuando. É preocupar no atleta como ser humano depois que ele para de jogar futebol, que é onde vai sentir. É verdade. Você já sente já. O jogador de futebol ele sente amanhã, já vai sentir. Jogando sintético, como você correr numa rua descalço e correr com um tênis muito bom. E não à toa. Tem os efeitos, né? jogadores- Tem realmente consequências isso Exatamente. aí. E não à toa os jogadores que lideraram esse movimento de hoje foi justamente Neymar, Thiago Silva, Lucas Moura, jogadores de uma idade avançada que já entendem que assim Os mais a partir experientes, dos né? 30 Todos os mais, pronunciaram, o Arrascaeta. corpo ele começa a corresponder de forma completamente diferente. Então assim, para quem tem a grama sintética é uma maravilha, mas no geral é evidentemente que isso prejudica a saúde, como o Eduardo bem trouxe, durante a vida do atleta, como um atleta mesmo, e o pós-vida de atleta. O triste mesmo é que a CBF é que a FIFA é que permite tudo isso, né? Ela que aprova isso aí. É um negócio, né? É com aval da FIFA, né? Então tem dinheiro envolvido, muita grana, Exatamente, né? exatamente. Então, só para a gente finalizar agora, sim, a ideia dos clubes brasileiros é que tenha-se um prazo inicial, né, para que os campos artificiais, grama sintética, saiam do futebol brasileiro. Fala-se em 1 ano a 2 anos de prazo, que eu acho justo também, né? Acho perfeito, porque a gente sabe que tem todo, né, outro investimento, tem outra forma de ganhar grana ali, dinheiro, investimento, arrecadar, Outra com questão shows e eventos. que muda com essa mudança do gramado sintético é o perfil de contratação dos clubes que tem esse gramado. Os clubes que jogam no gramado sintético, eles procuram jogadores de outro perfil de um clube que joga. Por exemplo, o Atlético Paranaense, nesse tempo que ele tem o sintético, ele sempre procurou ser um time muito mais reativo e de bolas longas. Jogadores Então, fortes assim, jogadores também, fortes e rápidos. jovens e rápidos. rápidos. O próprio Botafogo, que se notabilizou na temporada passada, era um time completamente vertical, 2, 3 passos já estava na cara do gol. Então, quando você muda o gramado, você também vai mudar o estilo de jogo das equipes, os perfis de contratação dos atletas. Então, assim, tudo isso pode mudar e vai afetar diretamente. Tá certo. Então, Eduardo, só pra gente finalizar mesmo agora, tá certo que você é contra os gramados sintéticos, eu também defendo o fim dos gramados sintéticos, eu acho que isso não tem nada a ver com o futebol tradicional, futebol raiz, né? Tem que ser grama natural mesmo. Mas temos que acabar também com os gramados ruins, a grama Exatamente. natural esburacada, né? Destroçada, desalinhada, que também aumenta o risco de lesão. Com certeza, aumenta o risco bem mais, aí você já aumenta o risco muito mesmo. Você vê o Lindolfo Monteiro aí hoje, a situação que se encontra, o nível o risco de lesão é altíssimo ali. Muito buraco, muita irregularidade, entendeu? Então tá na hora de olhar também para nossos gramados, nossos campos aqui, para melhorar o futebol. Como vocês falaram aqui, futebol é um espetáculo. Você move a economia, quando as coisas estão andando bem, o povo vai, existe um investimento. Gera né? renda para os vendedores, para Exatamente. muita gente envolvida ali Exatamente, no é um jogo de evento, futebol, né? né? É um evento, não é só futebol.